Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15 em diante, a palavra diz assim: Vede que a ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só que conselhos importantes que o apóstolo Paulo dá para a igreja aos Tessalonicenses, mas é um conselho para a igreja em geral. Como viver uma vida que realmente agrada a Deus? A primeira coisa que ele fala é: não pague o mal com o mal, ou seja, a palavra de Deus chega a dizer bem claro que minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, nós devemos abençoar aquelas vidas que muitas vezes nos perseguem, que falam mal de nós, para sermos filhos do nosso Pai Celestial, porque Ele faz com que o sol e a chuva desça e nasça sobre os justos e injustos. Ou seja, tudo que nós praticamos nessa terra tem que ser com bondade, porque o nosso Deus é bom, e o nosso Deus é que vai atuar naquilo que muitas vezes as pessoas estão fazendo mal contra nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: não pagueis mal com o mal. A segundo conselho que ele dá, ele fala assim: regozijai-vos sempre, ou seja, tende alegria. Por quê? Porque a alegria é o fruto do Espírito que deve marcar a vida de todo cristão. Todo cristão precisa ter alegria em sua vida. A sua alegria não está nas situações, mas no próprio Deus. Deus é a própria alegria que tem que marcar a vida do filho dele, do cristão. Muitas vezes nós estamos passando os problemas, dificuldades, mas a nossa alegria não depende daquilo que nós estamos vivenciando ou passando. Terceiro, tenha uma vida de oração. Ele fala assim no versículo 17: orai sem cessar. Isso não quer dizer que você tem que ficar 24 horas de joelho, mas as suas atitudes, o seu orar, o seu levantar, o seu falar, tem que ser uma vida de adoração, de gratidão e de oração. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Senhor, vai na minha frente. Senhor, fecha as portas, fecha tudo aquilo que o inimigo tem preparado para vir contra a minha vida. As nossas vidas, o nosso pensamento, as nossas atitudes tem que ser 24 horas em vigilância e oração. Aí ele fala também: em tudo dai graças. Por quê? Porque é a gratidão que tem que marcar a vida de todo cristão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Gratidão, ela muda a nossa perspectiva da vida. Quando a pessoa vive uma vida de gratidão, ela consegue viver uma vida mais leve, uma vida mais pacata. Os pensamentos dela, aqueles pensamentos de síndrome, do pânico, aqueles pensamentos que muitas vezes levam essa pessoa à angústia, à depressão, muitas vezes levam essa pessoa à ansiedade. Quando você tem uma vida de gratidão, agradecendo a Deus por tudo: Senhor, muitas vezes eu estou passando dificuldades, mas eu quero te dar graças, porque o Senhor é que está no domínio e no controle da minha vida. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai prover. Eu te agradeço porque o Senhor vai mostrar o caminho que eu tenho que seguir. Senhor, a gratidão constante. Quando você tem uma vida de gratidão, essa vida que você leva agrada a Deus. Aí ele fala no versículo 19: não extingais o Espírito Santo. Ou seja, não retenha o Espírito Santo. Faça com que o Espírito Santo te guie em todos os teus caminhos, as suas atitudes. Permita com que ele fale ao teu coração constantemente. Quando você recebe uma profecia, não guarde essa profecia, não despreze essa profecia, mas o apóstolo Paulo fala assim: pegue essa profecia e retenha aquilo que é bom, ou seja, aquilo que vai te edificar, aquilo que vai trazer vida para você, porque a profecia, ela tem um objetivo de exortar, mas ela também tem um objetivo de consolar, e ela tem um objetivo de edificar. Então, quando você recebe, retém aquilo que é bom. Aí ele continua falando que nós devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom, e se afastar de toda a aparência do mal. Versículo 22: se afaste de toda a aparência do mal, tudo aquilo que muitas vezes vem contra a sua vida para tentar te afastar de Deus, dos caminhos de Deus, da presença de Deus. Se afaste, não permita com que nada venha contaminar as tuas vestes espirituais. Viva uma vida de santidade, porque isso agrada a Deus. Ou seja, concluindo tudo aquilo que eu falei, a vida que agrada a Deus, ela é marcada por
bondade, por alegria, por oração, por gratidão, por sensibilidade do Espírito Santo, por discernimento espiritual e por santidade. E a pergunta que eu faço para você no dia de hoje é essa: qual dessas tem marcado a sua vida? O que você tem permitido que marque a sua vida, que agrade a Deus, que você possa receber esta palavra em teu espírito, em teu coração, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.